Olá pessoal, hoje iremos estudar uma passagem muito interessante, que está no livro de João capítulo 2. Aqui nós vemos realmente Maria conversando com Jesus, dizendo assim, como uma boa mãe que era Maria. Fica em evidência, que ela sabia quem era o filho dela. Obviamente, nós não temos dúvidas, que Maria foi uma mulher muito especial, escolhida por Deus, mas aqui em João 2, por mais que alguns teólogos católicos tentem forçar o texto, para ensinar a intercessão de Maria, não é este o propósito do texto, tanto que no versículo 4, quando Maria sugere para Jesus que ele deveria fazer algo, ele respeitosamente deu uma cortadinha na mãe dele. Em que sentido ele falou: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Então, se ela estivesse intercedendo, Jesus então estaria negando a intercessão dela, mas não é o caso. Jesus aqui não foi desrespeitoso com a mãe. Existem alguns que creem que ele desrespeitou a mãe e não. Pelo contrário, mulher, como disse um teólogo protestante, o Dr. F.F. Bruce, comentando esse texto, ele fala que mulher aqui equivale a madame. Ele respeitosamente falou: madame, calma, eu sei o momento certo. Então, aqui na verdade, ele está dizendo para a mãe dele que ele sabe o momento certo de fazer as coisas. No verso 5 ela falou aos serventes, fazer tudo o que ele os disser. Ela entendeu que a missão é de Cristo e que ela era um instrumento de Deus para que a segunda pessoa da divindade nascesse neste mundo, mas a missão era de Deus, não era dela. Ela entendeu isso. E aliado a isso, em 1 Timóteo capítulo 2 versículos 5 e 6, aqui nós vemos o porquê que Cristo é o único intercessor. A intercessão dos santos, ela realmente não tem base bíblica, ela tem como base, obviamente, a tradição da igreja, mas não a Bíblia. E o texto diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem. Aqui não há abertura para Maria. E por quê? O verso 6 diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Então veja, apenas o ser divino humano e que se deu em resgate pela humanidade, ele pode ser o intercessor. Então Jesus, com a sua natureza divina, aproxima Deus de nós, tanto que ele é chamado de Emanuel, Deus conosco, e com a sua natureza humana, ele nos aproxima de Deus. Então apenas Jesus tem essa prerrogativa, ele tem dupla natureza e se deu em resgate por nós. Você vai ver que a tradição da igreja interpreta de outra forma esse texto, mas eu convido você a fazer uma coisa: leia o texto por você mesmo, ore ao Espírito Santo e coloque a Bíblia acima da tradição e o Espírito vai lhe esclarecer. Maria foi uma grande mulher, usada por Deus. Mas entenda, ela não recebeu autorização para interceder por nós. Com todo respeito aos que creem, esse é um ensinamento da tradição da igreja.